Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Estamos aqui no COGEM Primeiro Grau, COGEM Segundo Grau, né? Com integrantes, nosso bom dia aos servidores, servidoras, magistrados, magistradas, colaboradores, colaboradoras, estagiários, estagiárias, e muito satisfeitos, felizes, recebendo aqui a visita da doutora Daniela Muniz e da Cláudia Maria Ferreira de Souza, que vão falar sobre o importantíssimo tema novo olhar para as relações institucionais no Poder Judiciário. Vamos tratar de um assunto que eu diria, até algum tempo, talvez ainda seja de alguma forma, um assunto tabu, porque é pouco falado, né? Difícil de enfrentar, e a gente precisa falar sobre isso. É fundamental, né? E para nossas boas-vindas, em seguida, a gente vai ter também, e é o que eu peço que a equipe técnica lance agora, as boas-vindas do nosso corregedor, o desembargador Marcos Basile. Todo evento das nossas palestras, a gente tem tido as boas-vindas de integrantes da alta administração do tribunal, né? Então, dessa vez, é o nosso corregedor-geral da Justiça. Por favor. Cumprimento a todas as pessoas presentes neste encontro promovido pelo COGEM Primeiro Grau e COGEM Segundo Grau, que faz parte do ciclo permanente de palestras, sempre trazendo assuntos importantes relacionados aos temas de interesse desses comitês, que são o do assédio moral, o assédio sexual e qualquer tipo de discriminação. Parabenizo o desembargador Wagner Cineri pela condução dos trabalhos e cumprimento as palestrantes de hoje, as doutoras Daniela Muniz e Cláudia Maria Ferreira de Souza, que tratarão da comunicação não violenta. Trata-se de tema de extrema relevância para um ambiente de trabalho salutar, baseado na urbanidade, respeito, atenção e empatia que deve sempre imperar. Parabéns aos COGENs pela iniciativa e desejo um excelente evento. Agradecemos as palavras do corregedor e apresento a doutora Daniela Muniz, aqui à minha esquerda, que é coordenadora da pós-graduação de Justiça Multiportas na EMERJ, é doutoranda em mestre em Direito e vai falar sobre a importância da comunicação não violenta nas relações institucionais. Muito bem-vindo. Muito obrigada, desembargador Wagner Cineri. Uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. Cumprimento a todas e todos que estão nos ouvindo. Cumprimento aqui a COGEM e Tribunal de Justiça, na pessoa do desembargador Wagner Cineri. Cumprimento Cláudia, nossa querida aqui da mesa do LUPEMEC, e a todos e todas que estamos tão felizes de ver uma presença grande aí no chat, de pessoas logadas, interessadas nesse tema, e se interessam por quê? Porque esse tema fala de todos nós, esse tema fala de pessoas, né? Então, todos nós estamos ligados ao Poder Judiciário, e todos, como sociedade, estamos ligados ao Poder Judiciário. Precisamos pensar sobre isso. E quando a gente pensa no macro tema da manhã de hoje, a gente precisa fazer uma indagação, né? Porque o macro tema é novo olhar para as relações institucionais do Poder Judiciário. E por que precisamos de um novo olhar para essas relações institucionais? Se precisamos de um novo olhar é porque há necessidade de alguma mudança, né? De algum modo, porque o olhar anterior tinha alguma coisa de adoecida, mas também porque o olhar anterior ele não acompanha a mudança na sociedade. Então, como sociedade, nós nos modificamos. Então, a gente encontra nas relações institucionais, e aí especificamente olhando para o Poder Judiciário, a gente encontra o quê? Uma estrutura absolutamente hierarquizada, e isso não é um problema, mas a gente precisa reconhecer essa estrutura para que a gente possa trabalhar o nosso tema aqui dentro do Poder Judiciário.
Então, a gente precisa olhar para a base, olhar para o nosso plano de fundo, reconhecer que a estrutura do Poder Judiciário é essa, profundamente hierarquizada. E a gente precisa reconhecer na nossa sociedade, e aí não é uma característica do Poder Judiciário, mas sim da nossa sociedade, uma sociedade que vem avançando em temas importantes e instituições como a COGEI servem exatamente para que a gente possa avançar em relação a isso, contra o preconceito que está em cada um de nós, né? Porque embora nós queiramos dizer assim, não, eu não sou uma pessoa preconceituosa, mas nós somos onde não percebemos, porque nós somos fruto de uma cultura preconceituosa. Então, nós tentamos não ser preconceituosos, mas aprendemos a não ser todos os dias, porque se estivermos atentos, né? Porque, na verdade, nós tentamos e em vários momentos a gente olha e fala assim, eu não tinha percebido. E eu preciso estar atento a isso. Então, nesse caso aqui, eu ainda estou sendo preconceituoso. Esse caso aqui, eu nunca tinha enfrentado. Essa situação, eu nunca tinha refletido sobre ela. E se eu não tinha refletido, eu, então, não tinha ainda percebido que eu podia ter um preconceito sobre essa situação. E a gente precisa refletir sobre as diversas situações, né? Porque, na sociedade, tudo pode acontecer. Né? E eu preciso entender que na sociedade, independentemente daquilo que me agrade, independentemente daquilo que eu escolha, eu preciso estar aberta a tudo. Né? A sociedade ela se modifica, ela é dinâmica. E para a gente que trabalha com direito, e no judiciário, a gente vai trabalhar com direito. Queremos ou não, né? A gente vai acabar desaguando no direito, a gente precisa entender que a sociedade que manda. O direito vem depois. O direito vem regular a vida em sociedade. Mas é a sociedade que anda primeiro. Então, mas a gente vai falar aqui, não do direito respondendo à sociedade. A gente vai falar aqui das relações institucionais, ou seja, daqueles que trabalham dentro do judiciário, que vivem, né, sujeitos a essas relações institucionais. E aí, como é que isso acontece? Será que essas relações aqui internas, será que essas relações aqui são absolutamente pacíficas? Não existem relações humanas absolutamente pacíficas. Porque o conflito, ele é inerente ao ser humano. Na verdade, é através do conflito que a gente avança. Nós não conseguimos viver sem conflito. Isso não é negativo, isso é positivo. O conflito ele tem um viés extremamente positivo. É através dele que a gente vai avançar desde criança. É no conflito de que eu não consigo alguma coisa que eu me esforço para que eu possa conseguir, para que eu possa avançar. Então, eu preciso do conflito. Eu não preciso necessariamente de uma disputa, eu não preciso necessariamente de um confronto, mas eu preciso do conflito. Então, o conflito é alguma coisa que tem um viés positivo. Então, é claro que das relações institucionais vão existir conflitos. E aí a gente tem, nessa sociedade hierarquizada, pensando no Poder Judiciário, nós temos os magistrados, e eu vou colocar aqui num outro grupo os servidores, já vou falar deles. Nos magistrados, nós já temos, pensando aqui na realidade do Poder Judiciário estadual, nós já temos aqui uma diferença entre os magistrados de primeiro grau e os magistrados de segundo grau. Se a gente não pensar que dos magistrados de primeiro grau, a gente já tem uma diferença entre aqueles que estão confirmados na carreira e aqueles que ainda estão em estágio probatório. Aí a gente poderia imaginar que dos magistrados de segundo grau, nós temos aqueles, por exemplo, que ingressaram pelo quinto constitucional ou não. Aí nós temos aqueles que estão no órgão especial ou não. E só para a gente pensar que existem hierarquias dentro de hierarquias que a gente talvez nem imagine. E a mesma coisa vai acontecer com os servidores. Porque nós temos servidores públicos estáveis, nós temos servidores que têm esse tratamento legal, mas que são, por exemplo, comissionados em cargos não estáveis e que são não concursados, porque tem aqueles que são estáveis concursados e que têm também um cargo comissionado. E nós temos, por exemplo, terceirizados exclusivamente. Aí nós temos estagiários e todas essas pessoas convivendo juntas. E tudo isso, gente, faz diferença nessas relações. Faz diferença por quê? Porque o status, mas não é um status meramente da ideia de que eu posso sair, eu vou ficar tanto tempo, não. Isso faz diferença no meu ânimo de como eu venho trabalhar todos os dias.
Porque todos nós temos que entender que existe um propósito naquilo que eu faço. E às vezes, será que a gente lembra do propósito? Às vezes eu lembro um pouco daquela música, não sei se todo mundo conhece, a música do Carimbador Maluco, do Raul Seixas. Será que às vezes todo mundo não se sente um pouco carimbador maluco? Será que não tem juiz que se sente um pouco sentenciador maluco? Que pensa assim, gente, eu 70, nem sei mais o que eu estou fazendo? Será que não tem servidor que se sente? Um servidor maluco que está fazendo alguma coisa repetidamente e que já esqueceu qual é o propósito dele? Porque pensa, ele é servidor público, ele serve à sociedade. Mas imagina aquele servidor que está lá no balcão do cartório e que a última coisa que ele quer é atender o público, porque ele já não aguenta mais. Então, ele fica desesperado quando ele, na escala dele, é o horário dele de atender no balcão, porque ele já não quer falar com ninguém externo. Significa que ele não está entendendo mais o propósito dele. E isso é extremamente importante, porque se a gente perde o nosso propósito de ser, dentro do nosso trabalho, se a gente não entende que parte do elo dessa corrente nós somos, a coisa não funciona, a roda toda não funciona, né? Porque nós somos uma parte da sociedade. Então a gente tem que lembrar disso. E aí isso traz, dentro dessas relações institucionais, a necessidade de que a gente relembre uma mudança relativamente nova que foi trazida nesse sentido, primeiro pelo CNJ, que depois reflete nas corregedorias, que é o juiz, que tem que fazer gestão de pessoas, e o servidor, chefe de cartório, que tem que fazer gestão de pessoas. Porque antes não tinha, né? Então, hoje, as pessoas têm que ser especialistas em pessoas, dentro da realidade do judiciário. Então, a pessoa não vem só trabalhar para fazer o trabalho dela. Ela tem que trabalhar para cuidar do outro. A gente tem que ter esse olhar. E daí a importância. Eu estou fazendo esse preâmbulo todo para a gente pensar na importância da comunicação não violenta. Que tem esse nome que causa, às vezes, um certo estranhamento, porque quando a gente fala não violenta, aí a gente pensa assim, então é uma comunicação pacífica, de gente boazinha. E aí, quando me vem falando sobre comunicação não violenta, eu sou uma pessoa extremamente agitada. Quem me conhece sabe que eu sou agitada. Já falo assim, alto. E aí a pessoa pensa, bom, qualquer pessoa, menos a Daniela para falar sobre comunicação não violenta. Mas comunicação não violenta não é a coisa do bonzinho, de quem fala baixo. Não. Comunicação não violenta é a comunicação clara, é a comunicação assertiva, é a comunicação que se preocupa com o entendimento, que se preocupa com o outro. Ela é um conceito que foi desenvolvido por Marshall Rosenberg, desenvolvido em cima de alguns eixos, de alguns elementos. Um dos eixos principais, eu vou mencionar, mas eu não vou aprofundar, porque está dentro do tema que a Cláudia vai falar depois, mas é o eixo da empatia, ou seja, é o eixo de eu conseguir olhar para o outro, é o eixo de eu conseguir entender que existe um outro. Porque será que a gente lembra que existe um outro na relação? E sempre existe um outro, né, gente? Para quem estuda direito, porque nem todo mundo que trabalha aqui estuda direito. Relações são interpessoais, são intersubjetivas. Então, é de uma pessoa para outra. E, vamos lá, somos todos iguais? Somos todos iguais. E, ao mesmo tempo, somos todos absolutamente diferentes. Porque nem todos, sabe? Nem todos. Nenhum de nós viveu uma jornada igual. Por mais que tenha sido parecido em alguma coisa, não foi nem de perto igual. Se a gente pegar irmãos, gêmeos, que tenham sido criados, portanto, ali, pela mesma família, um X número de anos, eles vão ter absorvido a vida deles de forma completamente diferente. Se você for perguntar para eles, como é que foi a vida de vocês? Cada um vai contar uma história. Porque cada um absorveu o que viveu pelo seu ponto de vista.
Imagine cada um de nós. Aí nós chegamos, de repente, num órgão jurisdicional para trabalhar. E damos de cara um para o outro. E aí, o que a gente pensa? Ah, não, eu estou aqui para fazer meu trabalho. Qual é o meu trabalho? Eu sento aqui na minha mesa e eu vou fazer a minha parte. Se eu entender assim, se eu entender que eu sou uma ilha e que eu só tenho que chegar a tal hora, sair a tal hora e fazer o meu trabalho, eu não estou entendendo a minha parte de elo naquela corrente. Também não estou entendendo o meu propósito. E aí a pessoa pode pensar assim, tá bom, mas eu não preciso ter propósito dentro daquela corrente. Se eu fizer a minha parte, está onde? Gente, mas sem propósito a gente não vive. Sem propósito a gente chega ao nível de doença mental que a gente está hoje. Doenças reais. E a gente vê a quantidade de licença médica que a gente tem hoje por doenças mentais. Doenças emocionais. Eu não sei a nomenclatura certa, tá? Se são mentais, emocionais, das diversas naturezas, né? Eu não sou dessa área. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que nos sentir pertencentes. Nós temos que entender que nós fazemos parte disso. Nós temos que gostar de fazer parte disso. De repente, você pode falar assim, ah, mas o meu trabalho não é o trabalho dos sonhos. O que eu queria mesmo era fazer tal coisa. Que não é isso. Temos sempre aquelas histórias aqui no judiciário, da pessoa que, de repente, nem sempre é assim, mas é muito comum. Eu queria ter feito o concurso tal, não passei, acabei fazendo esse e estou aqui. Mas esse aqui não é a tua vida hoje? Vamos fazer esse aqui ser o teu motivo de alegria? E eu estou falando disso, tá? Eu estou falando de felicidade. Estou falando de a gente ser feliz naquilo que a gente está fazendo. Porque quanto tempo a gente passa aqui no trabalho? Que tal a gente resolver ser feliz aqui? Que tal a gente sair daqui com a sensação de dever cumprido? Com a sensação de que a gente cumpriu o nosso propósito? Não vai ser muito melhor? A ideia é essa. A ideia é que a gente possa sair daqui falando assim, hoje eu sei que eu dei o meu melhor. E para eu dar esse melhor, eu preciso ser empático. Eu preciso chegar e eu preciso ter percebido. Se eu entrar no meu ambiente de trabalho e eu não conseguir perceber que o colega do lado hoje ele está mais apático, eu não tenho empatia. E aí eu estou esquecendo o ponto principal das relações, que é a base da comunicação não violenta, da comunicação compassiva, que é o fato da humanidade. E, gente, se a gente esquecer a nossa humanidade, aí a gente fecha a porta e joga a chave. Então, a premissa é essa. A premissa é que nós somos humanos, e como humanos, nós temos que nos preocupar conosco e com os outros. Claro, eu vou poder resolver e tenho que chegar a essa preocupação de querer saber por que o outro está apático, por que isso, por que aquilo. Não. Mas é importante olhar para o outro? É importante olhar para o outro. Pode ser até que eu não faça nada sobre aquilo naquele dia. Mas e se o outro estiver apático no segundo ou no terceiro dia? Será que aí não é o caso? Talvez eu não fazer nada em relação ao outro, mas talvez eu minimamente mandar um e-mail aqui para o nosso chefe direto e falar assim, estou achando o fulano esquisito. Observe. E pode ser até que isso acabe aí. Pode ser que eu me envolva mais. Aí vai depender. Então, a gente tem aí esse eixo da empatia. A gente tem o eixo da autenticidade. O eixo da autenticidade, que é um eixo extremamente importante, e é importante que a gente tenha, tomara que a gente tenha refletido sobre isso. Servidores que estejam em posição de chefia, e também magistrados, comumente, né, estarão em posição de chefia dos seus cartórios. A gente tem aí a posição daquele que precisa poder se colocar, claro que sempre com respeito, mas poder se colocar. Porque isso é uma coisa complicada naquela premissa que a gente falou de que o ambiente do judiciário é extremamente hierarquizado. Nós sabemos que aqui, no judiciário, pelo modo estrutural como o judiciário se desenvolveu,
é difícil para o servidor se colocar. E claro que eu não estou falando que isso seja uma regra. Claro que isso vai variar de servidor para servidor, de juiz para juiz. Claro que há magistrados maravilhosos, muito mais democráticos, muito mais humanos nesse sentido. Mas nós sabemos que existem algumas regras, vamos dizer assim, às vezes veladas, né? Se o magistrado estiver falando, o servidor não se coloca, por exemplo, ainda que seja uma reunião que, em tese, seria democrática, em tese, estariam todos ali independentes da sua função. E aí fica complicado para o servidor. Então, se o magistrado conhece a CNV, ele começa a lembrar disso e ele impulsiona esse movimento. Porque ele, numa reunião, por exemplo, como o desembargador Wagner Sinelli aqui, presidindo a COGEM, por exemplo, ele conhece a CNV. O que ele passa a fazer? Ele, sabendo que o servidor naturalmente vive no TJ nesse ambiente, onde o servidor costuma ser abafado, ele já, só dando um exemplo, tá, desembargador? Ele já não pergunta mais assim, gente, alguém quer fazer alguma colocação? Ele já diz assim, e vocês, servidores, o que vocês acham disso? O que vocês estão achando dessa situação? Porque aí ele já abre para aquele grupo que costuma ficar numa posição inferiorizada, ele já abre uma voz específica. E aí, por exemplo, o juiz ali no cartório. Quem costuma falar no cartório? Quem está na chefia. Aí o juiz já pega no cartório e fala para o estagiário. E você, o estagiário, no cartório, não te fala, né? Aí ele já fala, você fulano, o que fala? Aí olha, né? Nem sabendo que o juiz sabia o nome do estagiário. Aí já olha assim, como assim ele sabe o nome do estagiário? E o estagiário, pela primeira vez na vida, teve voz. E isso vai mudando aquela dinâmica. E vai fazendo com que haja aquela lógica. Haja aquela autenticidade. A pessoa pode falar com todo respeito. Porque não quer dizer que o que o estagiário diz vai ser necessariamente implementado. Porque necessariamente aquilo tenha maior relevância do que, de repente, o chefe de secretaria. Porque o chefe de secretaria, com certeza, tem um olhar global diferente do que o estagiário tem. E provavelmente o chefe de secretaria, não necessariamente, mas provavelmente, enxerga aquela questão de forma mais ampla. Mas é possível que o estagiário traga ali uma colocação importante, ou pelo menos um olhar importante. E aí, na CNV, a gente avança para pensar nos elementos. São 4 os elementos da CNV. O primeiro elemento da CNV é a observação. Passando o tempo do primeiro elemento. Mas eu vou rápido. O primeiro elemento da CNV é a observação. É exatamente essa ideia de que nas relações a gente tem que tentar observar o que está acontecendo sem julgar. Por quê? Nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter falhas no dia a dia. Né? E aí a gente está falando de problemas mesmo. E a gente vai tentar observar objetivamente. Qual foi o problema que aconteceu? O problema que aconteceu é que o fulano chegou atrasado. Então a gente vai tentar observar aquilo objetivamente. Ao invés da gente fazer, sabe aquela murmúria geral, dizer assim, nossa, fulano chegou atrasado mais uma vez, porque eu não aguento mais. Tá bom, hoje ele chegou atrasado 40 minutos. Esse é o critério objetivo, essa é a observação. É isso que a gente precisa, para dali a gente poder entender o que aquilo vai gerar. Então a gente passou aí por esse primeiro passo. E aí a gente passa para o sentimento. O que isso gera? Né? Que tipo de percepção isso gera em você? Essa observação, isso gera em você um sentimento de desagrado, um sentimento de incômodo, um sentimento qualquer que vai desandar. E eu já vou chegar em sentimentos mais graves. E aí isso gera uma necessidade. E você vai chegar a ele e vai falar disso. Olha, eu não estou satisfeito porque você chegou 40 minutos atrasado. E ele vai falar para você da necessidade dele. Eu cheguei 40 minutos atrasado por isso, isso. Quando ele
fala da necessidade dele, o que é importante nessa comunicação não violenta? É importante a clareza, é importante a verdade. O fato dele te dizer, por exemplo, eu cheguei atrasado porque eu tenho que levar meu filho na escola. Isso significa que ele vai poder chegar atrasado por isso? Talvez não. Talvez você tenha que dizer para ele assim, sinto muito, mas você vai ter que se organizar e chegar sempre no horário. Ou talvez você vai poder dizer assim, tá ótimo, se você tivesse me dito antes, a gente já teria combinado. E você já poderia chegar, eu já combinaria com outro colega. Porque muitas vezes, o problema que está acontecendo ali naquela serventia é pela falta da comunicação, percebe? Toda mãe é banal, do atraso. Porque olha o que esse atraso gera naquele cartório ali. Todo dia aquele sujeito chega atrasado, como se ninguém estivesse percebendo. E está todo mundo percebendo, está todo mundo incomodado, está todo mundo fingindo que não está vendo. E sabe o que é violento nesse caso, gente? E todo mundo vive isso no judiciário. Tem duas violências aqui institucionais que a gente finge que não vê e a gente vê. O silêncio e o que é dito por trás. Talvez sejam as maiores violências daqui. Então, se não é? Eu estou aqui olhando para quem está aqui presencialmente comigo, eu não consigo ver o que vocês estão balançando em casa aí. Ou aqui nos cartões. No silêncio, o que é dito por trás. Então, todo dia aquele sujeito chega atrasado e todo mundo finge que não vê. Percebe o que é a comunicação não violenta? Aí, eu vou guardando aquilo, todo mundo vai guardando aquilo, até um dia que a gente dá um jeito de jogar aquele fulano fora, porque a gente ficou um ano incomodado porque ele chegou atrasado todos os dias. E o sujeito só precisava chegar atrasado porque ele precisava levar o filho à escola. E nem ele teve espaço ou coragem para dizer que ele tinha que levar o filho. Ou ele, claro, podia ser um malandro mesmo, que só chegava atrasado porque não queria nada. Tudo é possível, tá? Mas é a comunicação não violenta que vai permitir que isso se esclareça. E se coloca assim, não, querido, seu horário é às 11, você tem que chegar às 11. Ou, tudo bem, então você vai chegar meio-dia, mas vai compensar em tal horário. E já que eu sei que você vai chegar meio-dia, então agora eu vou combinar com o fulano que ele vai estar às 11, porque tem que ter alguém às 11. Porque a grande questão é essa, a grande questão é a gente entender que a gente faz parte da máquina e que quando o elo não está, o elo faz falta. Essa é a questão. E dentro dessa necessidade tem um elemento importantíssimo na comunicação não violenta, que é a paráfrase, que é a confirmação, que é exatamente isso. É a questão de você perguntar assim, então quando você faz isso, você não faz isso porque você está desrespeitando o trabalho, você faz isso. Quando você chega atrasado, então não é porque você não está nem aí. Você chega atrasado por tal circunstância. Então se a gente fizesse uma mudança assim, 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 seria suficiente para você? Percebe? Porque às vezes a pessoa não tem clareza para enxergar como você. E aí vem da pessoa o pedido de chegar atrasado ou não, de chegar mais tarde. Às vezes esse pedido pode ser concedido ou não. Mas daí você consegue tomar uma decisão possível. Isso, gente, parece muito simples. Isso previne situações de assédio moral. Sabe por quê? Porque pensa só, quando o teu chefe te fala assim, eu quero um relatório, não sei qual, 5h45, você estava esperando sair às 18. Ele pede o relatório 5h45, não é para implicar com você, ele pede o relatório 5h45 porque está precisando do relatório 5h45. E aí você tem 500 coisas para fazer e você quer terminar às 18, e você tem não sei o que do seu filho, às 18h30, e ele não sabe nada disso. E aí você não faz a paráfrase. E muitas vezes ele fala assim, você precisa desse relatório para hoje, porque eu tenho um compromisso tal. Será que eu posso entregar o relatório amanhã? Ou se eu te entregar assim, para eu fazer esse relatório agora, eu vou ter que sair tal hora, mas amanhã eu então posso chegar mais cedo? Percebe? Aí o que você faz? Você fica com aquele relatório aqui, faz o relatório e começa. Aí amanhã ele te pede outro relatório, aí você vai. E aquilo está virando um assédio, que ele, assediador, não está percebendo muitas vezes que está fazendo. E ele vai fazendo. E ele vai passando do horário, ele vai fazendo. Porque ele, por exemplo,
workaholic e ele trabalha até 10 da noite, porque ele mora longe, para ele é melhor fugir do trânsito. E daqui a pouco você está lá, num comitê, fazendo uma reclamação de assédio. E você está há 3 anos saindo daqui, 9 da noite. Porque lá atrás, você não conseguiu colocar essa comunicação em prática. Então, a comunicação não violenta, esses passos, previne. Você faz o limite. Só para a gente terminar em 30 segundos, o assédio sexual é a mesma coisa. Porque o assédio sexual, ele não começa grande. Ele não começa com ninguém passando a mão em ninguém. Ele começa pequenininho. Ele começa quando a pessoa chega e o outro faz um comentáriozinho. E aí você estabelece um limite. E aí você chega e diz, você me chamou assim? E você confirma, você faz a paráfrase. E aí a pessoa percebe que você fez a paráfrase e ela dá um passo atrás. Ou não, ou ele avança. E aí você percebe que a postura é de assédio. Então, sigam os passos. Busquem a comunicação não violenta. Os gestores, procurem a aplicação disso. Para a prevenção, é sensacional. Espero que a gente possa conversar muito mais e que vocês possam colocar em prática. Porque a mudança disso, nesse adoecimento no Poder Judiciário, é capaz de salvar relações, salvar a vida, de trazer saúde mental, felicidade e dias mais felizes para todos. Muito obrigada. Bem, dona Daniela, muito obrigado, que beleza. Eu vi com muita satisfação quantas coisas importantes, né? E olha só, olha, eu tenho que dizer que eu estou vendo aqui que no momento na plataforma temos 937 pessoas, o que inclusive é um recorde. Nossa média era em torno de 500, né? Então a gente conseguiu atrair um público de interesse de muita gente no tema, né? Estamos dizendo alguma coisa, né? Então, eu vou passar a palavra para a doutora Cláudia Souza, psicóloga, e, lembrando a todos, temos aqui, todos, o chat da reunião, que perguntas podem ser incluídas aqui, né? Para que, ao final, o tempo que a gente tiver, a gente possa ter essa interação com as palestrantes. É isso, com a palavra. Muito obrigado. Eu agradeço pelo convite, primeiramente. Um prazer estar aqui. Um prazer ouvir a Daniela também, que ela sempre me entusiasma, que a visão da Daniela é abrangente e mostra exatamente onde se insere esse tema da comunicação não violenta em nossa instituição. Como nós trabalhamos dentro de uma instituição muito hierarquizada, né? E que isso pode, então, trazer consequências que às vezes chegam a comprometer a saúde do servidor e mesmo do magistrado, né? Ontem eu estava conversando com o desembargador César e ele estava falando sobre, é o nosso presidente lá do núcleo, né? E ele estava falando justamente sobre essa questão da responsabilidade de julgar, né? Você passa uma vida inteira julgando em condições de modificar a vida dos outros, né? Isso também traz uma inquietação, uma dificuldade. Muitas vezes a gente vê que isso se reveste de uma posição, às vezes, autoritária, justamente para a proteção, né, de uma pessoa diante dessa posição de ficar sempre decidindo. Então, a gente tem em todos os âmbitos aqui uma relação que a gente precisa trabalhar. E a comunicação é importantíssima. É dentro dessa comunicação que a gente se relaciona com o outro. E é isso que a gente trouxe aqui. Eu acho que o fato da gente perceber como é difícil, às vezes, comunicar, que traz aqui esses 945 ouvintes aqui na nossa palestra, porque realmente todos têm interesse em ter uma melhoria nesse aspecto. E como a Daniela colocou muito bem, né, como se insere, quais são os parâmetros, as bases dessa comunicação não violenta, esse nome, né, tão diferente que a gente até estranha um pouquinho, eu procurei trazer para vocês uma prática, né, como você coloca isso em prática.
Como é que você faz uso dessas ferramentas, vamos dizer assim, são técnicas, no dia a dia das comunicações interinstitucionais, né, interpessoais na instituição. E eu vou fazer uma apresentação aqui, vamos ver se eu consigo compartilhar bem com vocês a tela. Já tem, colega, vocês conseguem ver? Sim. Falar então um pouquinho sobre a comunicação empática, né? E como é que se dá essa comunicação? Primeiro, a gente precisa entender um pouco como se dá essa comunicação. Nossas mensagens têm conteúdo e forma, né? Muitas vezes a gente fala alguma coisa e a forma como a gente fala, como a gente se expressa, muda completamente o entendimento acerca do que a gente está dizendo, né? Essa comunicação tem um componente verbal, ou escrito, que expressa esse conteúdo que a gente está querendo transmitir e a informação a ser transmitida. Então, isso é o esquema, vamos dizer assim, de uma comunicação. Dentro dessa comunicação, tem uma parte muito importante, que é a parte não verbal. São nossos gestos, nosso tom de voz, a forma que a gente deseja transmitir uma determinada mensagem. E vejam só que interessante, né? A nossa linguagem corporal, o nosso tom de voz, quase que completamente transmite essa mensagem mais do que nossas palavras, mais do que a gente está dizendo. Às vezes a gente fala alguma coisa e a maneira que nós falamos impacta muito mais do que o conteúdo do que está sendo dito aí. Então, a gente tem que ter cuidado com a nossa comunicação como um todo, como a gente se expressa, de que forma e que conteúdo a gente quer transmitir. E o conflito surge, muitas vezes, dessa forma de se comunicar. Às vezes a gente tem uma comunicação que a gente chama de passivo-agressivo, que a gente fala alguma coisinha, mas está ali com um alfinetinho junto. Então, a mensagem, às vezes, fica um pouco comprometida por conta dessa comunicação que não foi clara, né? Que a Daniela enfatizou muito isso, a necessidade da gente ser claro na nossa comunicação. Isso é assertividade, a clareza no que a gente quer transmitir. Muitas vezes a gente tem assertividade porque confunde com agressividade. Na verdade, não é isso. Assertividade é clareza na comunicação. E é interessante, eu estava lembrando um caso que chegou quando a Daniela estava falando sobre esses conflitos que acontecem no dia a dia da nossa vida aqui no tribunal, de uma situação que chegou que era uma pessoa que ouvia música ali na serventia, ela colocava lá um CD, na época, era coisa antiga, mas a gente colocava ali o CD e eu incomodava os demais, mas ninguém chegava para dizer. Então, muitas vezes você faz o quê? Você estala a língua, como se estivesse ali incomodado, ou você olha para o outro lado, você vira a cadeira, ou seja, tudo isso é comunicação. Só que não é uma comunicação clara, que a pessoa compreenda que talvez aquela atitude esteja causando alguma dificuldade no trabalho do colega. E foi muito interessante, porque um dia ela chega ali para colocar o CD para ouvir e não saiu o som. Investigando, se descobriu que algum colega foi lá e cortou o fio, né, daquele aparelho. Então, você veja como a gente, às vezes, chega à violência, vamos dizer assim, uma atitude máxima, porque a gente não percorreu os passos, como a Daniela explicou, os passos prévios para a gente ter uma boa comunicação. Você passa do encontro da emoção para o ato, sem a mediação da palavra. Então, a palavra é o nosso mediador, e a gente precisa aprender a se comunicar de uma forma que a gente consiga obter um resultado daquilo que a gente está pretendendo comunicar. E tem vários padrões, né? Quando a gente começa a estudar a CNV, tem vários padrões de comunicação que possuem um potencial de criar conflitos. E é sobre isso um pouquinho que eu queria refletir com vocês, né? Porque as pessoas, muitas vezes, não se comunicam, ou se comunicam, mas não se entendem, porque não tem clareza nessa comunicação. As pessoas se comunicam, mas não se escutam. Ou seja, eu sou capaz de expor, mas não sou capaz de ouvir, porque, como a Daniela colocou bem, é uma interação e o outro está presente nessa interação e tem que ser levado em consideração. Não apenas você falar, é você também tentar
chegar ao lugar do outro, né? Isso é a empatia. Você tentar compreender, do ponto de vista dele, como está se dando aquela interação. O que ele está sentindo, o que ele está passando. É fazer esse movimento de enxergar até o outro dessa forma empática. Então, e também as pessoas muitas vezes falam e interpretam de modo distinto o que o outro diz, né? São os famosos mal entendidos. Muitas vezes você tem uma intenção e provoca uma reação completamente diferente, porque aquela comunicação foi truncada de alguma forma que não chegou ao seu receptor de uma forma que pudesse ser entendida. Estou lembrando aqui uma outra situação que aconteceu também aqui no tribunal, de uma servidora que, conversando comigo, ela colocou, durante um curso, a gente estava tendo um curso aqui na escola de administração, e ela chegou, olha, hoje eu estou muito chateada, né? Porque eu estou com um problema lá na minha serventia e nós tivemos lá uma interação mais agressiva e eles estão me excluindo. Hoje, por exemplo, eles sabiam que eu tinha aula e resolveram fazer uma pizza lá justamente para eu não poder participar. E ela, triste, me colocou aquela situação. E quando eu saí daquela aula, eu encontrei a chefe do cartório dessa moça. E a pessoa me disse assim, fulana está lá na sua aula. Ela está sim, ela esteve lá. Pois é, nós tivemos um problema lá no cartório, nós queríamos muito melhorar essa situação. Resolvemos, então, fazer uma pizza para ter um ambiente melhor, para congregar todos nós. E justamente hoje nós pedimos uma pizza, chegou super atrasada, a pessoa, o entregador, errou o local, foi para outro local. Quando chegou lá, ela já tinha saído para a aula. Então, vocês vejam com a intenção que era excelente, né? Vamos juntar todos aqui para nos congregar e melhorar uma situação que havia acontecido, porque, gente, como a Daniela falou, o conflito acontece. Todas as nossas relações vão ter momentos ali que vão ser conflitivos, porque é natural das relações, é natural das interações humanas. E elas fizeram um movimento na tentativa de melhorar uma relação e o resultado completamente diferente do esperado, que foi interpretado de uma forma diferente. Você vê como a falta de comunicação, a clareza na comunicação impacta a tal ponto que às vezes chega ao rompimento de uma situação ou de talvez uma troca mais dura, mais difícil, porque não foi esclarecido antes, né? Então, é importantíssimo nessa interação da comunicação a escuta. Esse é o ponto talvez mais relevante. Nós temos muita dificuldade em ouvir para compreender, em ouvir para poder identificar quais são realmente as necessidades e os interesses do nosso entendimento, né? A gente pode escutar sem ouvir e ouvir sem escutar, né? A gente está aqui falando dessa capacidade de perceber a diferença entre uma coisa e outra, né? Ouvir é um ato fisiológico, escutar é uma ação voluntária, né? Por isso a gente fala de escuta ativa, aquela escuta que realmente está voltada para esse entendimento, voltada para essa compreensão, voltada para até talvez provocar uma modificação no comportamento numa relação, tá? Então, essa é uma escuta ativa. E quando a gente fala de escuta ativa, a gente está falando justamente disso. Querer escutar, né? Você estar presente, prestar atenção às ideias que estão sendo colocadas, sempre valorizar, ser flexível nesse sentido, reconhecer que existe diferença, que o outro pensa de uma forma diferente, o outro tem uma história de vida diferente, uma compreensão diferente. Então, isso é muito comum acontecer nas nossas relações, da gente ter uma percepção a partir da nossa construção, né? Porque nós somos, a gente tentar perceber o outro. E muitas vezes isso traz de entendimento, porque o outro tem outros referenciais, né? Mais um exemplo que eu vou trazer, estava outro dia no churrasco de família, e ali chegou a neta levou o namoradinho lá no churrasco. E ele queria muito fazer lá uma boa presença lá com a família, e tirou a camisa e foi lá para a churrasqueira poder ajudar o vovô que estava lá, né? E só que o vovô, quando viu sem camisa, ficou muito ofendido, entrou, não quis mais ali interagir, porque naquela família
ninguém tira a camisa das refeições. Olha, é o referencial deles, a educação, a cultura, como eles se desenvolveram. Na família daquele rapaz, talvez seja diferente. As pessoas têm uma postura que aquilo é permitido, aceito, talvez até valorizado. Então, o que ele buscava? Ele buscava ali ter uma boa interação e, às vezes, você acaba prejudicando. Por quê? Porque você não compreende, muitas vezes, quais são os elementos das relações que estão justamente naquela interação. Então, a gente tem que ser flexível, compreender como o outro está se colocando, e isso só faz, né? Não interromper. Gente, isso eu acho que quase todos nós nos incluímos aqui nesse item, porque a gente muitas vezes está ouvindo, mas já está formulando a nossa resposta, sequer antes do que o outro consiga expressar totalmente a sua ideia, e muitas vezes a gente já vai respondendo alguma coisa antes dele terminar. E isso pode gerar uma resposta que seja diferente daquilo que ele ia concluir naquela fala. Então, a gente tem que respeitar esse espaço do outro, esse espaço comunicacional, que é o momento de fala do outro com quem nós estamos interagindo, né? E deixar os preconceitos de lado, porque quando a gente vai, como a Daniela falou, não julgar, né? A gente não consegue ouvir toda a completude, a complexidade que esse outro nos traz quando ele está fazendo esse referencial do qual ele está se colocando, né? Eu coloquei essa imagem aí, quem estiver olhando, tem gente que está só ouvindo, mas quem estiver vendo, para entender que muitas vezes o conflito surge porque parece que você tem pontos de vista diferentes, mas na verdade é tudo que você está olhando. Então você tem que fazer esse caminho até o lado o outro, né, até o lugar que o outro está falando, de onde ele está se colocando, para que você possa ver como ele está vendo. Né? Ele consegue observar por quê? Porque ele está olhando desse contexto que eu não conheci e me faço conhecer. No exemplo que a Daniela trouxe, acerca daquela pequena colocação dos horários ali, é justamente isso. Compreender a partir daquela pessoa quais são as necessidades que ela está vivenciando, para poder, então, buscar soluções, porque são muitas soluções, mas se a gente não ouve, não conhece a realidade, a gente não pode propor, a gente se prende apenas no elemento, que é o elemento que a gente tem conhecimento. Né? Então, a comunicação empática, ela é esse processo de interação verbal, que é baseado na empatia, que é justamente se colocar, fazer esse movimento, chegar até o lugar do compreender o que ele está colocando, tentar entender de que forma ele construiu esse entendimento e ter essa escuta. Por quê? O que a gente busca isso no ambiente de trabalho, nas nossas relações familiares, nas nossas relações com nossos amigos e colegas? Porque isso traz conexão significativa. Isso vincula as pessoas. Isso melhora muito o nosso ambiente relacional. As pessoas se sentem ouvidas, compreendidas e valorizadas. Então, quando você ouve e você valida essa colocação, não quer dizer, como a Daniela também colocou, sempre me reporta, você veja um grife de tudo que eu dito aqui, não importa se você concorde com aquilo, não é necessariamente a concordância de que aquilo está certo para você, mas você compreenda de onde vem essa comunicação e como ela se construiu. E a partir daí, as opções de solução vão se ampliar, sempre precisamente. Então, a comunicação empática, essa comunicação não violenta, ela se fundamenta em dois pilares, né? É você se expressar com honestidade e você receber a sua escuta ser uma escuta empática, receber essa mensagem com empatia, né? Então, são esses dois lados da comunicação que a gente busca preservar. Então, a gente tem que prestar atenção. Depois eu tenho questionários do ouvintes, se der tempo, eu ainda deixo com vocês aqui. É prestar atenção não apenas nas palavras ditas, mas também que emoções estão sendo transmitidas durante aquela comunicação, como é que está sendo dito. A gente lembra que eu falei lá no início que a nossa comunicação também é não verbal, também ela traz outros elementos, nosso tom de voz, e isso, então, compõe toda essa interação. E a gente tem que observar muito a adequação dessa comunicação.
Porque muitas vezes eu estou conversando, por exemplo, na mediação, que eu sou mediadora, então ali as pessoas às vezes estão. É muito interessante. Está sendo feita uma proposta e a pessoa, você pergunta, a senhora concorda com essa proposta? E a pessoa diz, concordo, concordo. Mas está balançando a cabeça como se não concordasse. Então, você tem que realmente observar o todo e ver realmente de fato, né? Está sendo congruente essa comunicação, está fazendo sentido, né? Os elementos estão fazendo tão harmônicos, para a gente que possa, talvez, verificar se existe ali algum ponto que a gente não está percebendo naquela interação. Então, basicamente, a comunicação não violenta é ouvir ativamente, tentar se colocar no lugar do outro e adotar uma linguagem amigável, tipo aqui, respeitosa, vamos dizer assim, né? Em busca dessa harmonia. E são esses pilares que a gente tem na escuta empática, tá? Fazer contato visual, isso é importantíssimo. Você se direcionar com quem você está interagindo. Porque assim, quando eu olho aqui para o lado, eu estou olhando aqui para os meus companheiros de mesa, então a gente, com isso, tem uma conexão, não é isso? A gente vai fazendo conexão, olha para as pessoas que estão aqui, também eles me olham, balança a cabeça, o balanceamento, está te mostrando, olha, estou ouvindo, legal, o que você está falando. Então, isso tudo vai criando conexão, né? E, assim, muitas vezes, eu estava comentando ontem com os alunos que estava dando aula, de que eu tive recentemente uma consulta médica, estava passando uma situação de saúde, e o médico me recebeu olhando para o computador, ou colocando as informações, eles não me olhou um minuto sequer, né? E eu não me senti atendida. Eu saí de lá e me senti da mesma forma, ele não me ouviu, ele não prestou atenção no que eu disse. Muitas vezes a gente está ali apressado, né? Tem outras coisas para fazer, mas a gente parar aqueles 5 minutos para dar atenção àquela pessoa que chegou até a gente é muito importante, faz toda a diferença, não é perder tempo. Né? É ganhar em entendimento e muitas vezes na solução de um determinado conflito que chega até você. Tá? Então, ter interesse, demonstrar interesse, ter atenção e fazer perguntas. As perguntas são nossa ferramenta para a gente chegar mais adiante na comunicação. Algumas regras básicas que eu coloquei aqui da comunicação empática são muito importantes. Então, quando a gente está estudando, ou quando a gente está se colocando, não julgar, né? Porque quando a gente julga, até o Marshall, né, o nosso autor aqui, ele fala que são julgamentos moralizadores, né? Você já encaixa a pessoa dentro ali de uma caixinha que você já não vê a completude, você não viu tudo, porque você já disse, essa pessoa é assim, né? Quando essa pessoa que, por exemplo, trabalhava lá onde a Dani falou, que chega sempre atrasado os 40 minutos dele, se a gente encaixa nele, ele é um irresponsável. A gente já colocou ele nesse lugar e é muito difícil, então, você compreender quais são as necessidades dele e ter uma escuta límpida para o que ele vai trazer, quais são as pessoas que estão colocadas ali. Então, a gente evitar fazer um julgamento prévio, né? Não fazer uma crítica de pronto, tentar compreender quais são as colocações e não menosprezar. Muitas vezes, a gente tem uma ideia de que aquilo que a pessoa está trazendo não é tão importante porque não está de acordo com aquela nossa ideia preconcebida, né? Então, a gente tem que respeitar isso, né? Valorizar o outro que está trazendo. Né? Então, são pontos importantes nas nossas interações. Quando a gente está tentando ter uma comunicação mais assertiva e uma comunicação que vise realmente estabelecer uma relação melhor, né? E uma relação que traga solução dos conflitos que a gente está tratando. E essa questão de formular positivamente o que entendeu é o que a Daniela colocou ali da paráfrase, né? Porque sempre você, às vezes, vem uma comunicação, às vezes nos impacta, porque vem com uma carga negativa difícil, e a gente faz um parafraseamento, retirando daquela comunicação, talvez aquele conteúdo mais duro, mais difícil de subir, para procurar ali qual o interesse que está por baixo daquilo. Né? Então, quando a pessoa está dizendo sobre chegar atrasado, o importante é o quê? Qual é o interesse? A pontualidade. Né? Então, em vez da gente apontar para o lado negativo, a gente busca tirar dali qual o interesse e necessidade, o que a gente precisa ser atendido.
né? Então, é mais ou menos isso que a gente... Aí, valorizar o silêncio, eu também gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes a gente está numa interação e a pessoa permanece ali calada, muitas vezes não traz informações, porque às vezes é um espaço dela, ela precisa ter um tempo maior para refletir e trazer suas colocações. A gente tem que ter sempre esses princípios em mente, né? E como é que a gente faz com que essa comunicação se dê e seja uma comunicação que evite impasses, que evite dificuldades? Fazendo perguntas, né? Participando ativamente, respondendo aos comentários, trazendo conteúdos que vão enriquecer essa conversa, para poder manter a conversação acontecendo. E uma coisa que eu trago aqui, que eu acho importante dentro da nossa instituição, a gente levar em conta, né, ser muito cuidado, é que quando é uma mensagem que vai transmitindo passando por muitas interações, da chefia, passa para o colega que está ali, do colega passa para o estagiário, muitas vezes essas mensagens são transformam, né? Eu botei aqui quem conta um ponto, aumenta um ponto, porque as coisas vão muitas vezes mudando. Quem já não fez aquela brincadeira, né, do telefone sem fio, né? Que a gente começa falando uma mensagem, quando chega no final, a coisa está totalmente transformada. Mas, por isso, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente recebe esse tipo de mensagem, alguma coisa que me impacta, de ter um esclarecimento, tá? De buscar o que de fato foi o conteúdo que se tentava transmitir e que muitas vezes pode ter sido adulterado naquele movimento, né, que foi feito ali naquela comunicação. E tanto o Macho, né, o Macho se baseia muito no Roger, né, que foi o professor dele, o Carl Roger, em algumas formas, né, de comunicação, que são formas de comunicação que bloqueiam a compaixão. Porque a gente está falando de comunicação compassiva, né? De comunicação empática. É a pessoa que tem um estilo mais acusador, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Julgando, sendo mais duro, como se fosse uma mensagem superior, né? E aqui a gente tem essa questão da hierarquia, por isso a gente tem que tomar um cuidado maior, para que todos possam ser contemplados, todos possam ser ouvidos, todos possam participar das soluções que são necessárias para que o ambiente de trabalho seja o mais harmônico possível. Tá? Mas também a gente tem aquele outro lado, que é o apaziguador, que é aquele que tenta colocar panos quentes. Né? A gente tenta amortecer a situação sem, de fato, resolver. Então, a gente tem isso também como um problema, porque o problema permanece ali sem ser solucionado. E você vai ter, talvez, uma escalada do conflito, porque ele não foi tratado quando ele era inicial e podia ter se encontrado ali, talvez, uma solução que fosse mais simples e mais fácil. Por quê? Porque a gente abafou aquilo. Uma vez, começando uma aula de mediação, e falando de conflito, eu perguntei, né, como as pessoas lidavam com conflito, uma pessoa disse, eu não tenho conflito nenhum. Nossa, impressionante, nunca vi uma pessoa sem conflito. E ela, não, quando eu percebo que tem conflito, eu já afasto, não quero nem saber daquilo. E sim, realmente ela deve ter uma carga grande de problemas para ser solucionados ao longo do tempo, porque os conflitos têm que ser tratados. Né? A pessoa que é congruente também busca sempre racionalizar o conflito. E, às vezes, esse conflito vem revestido de emoção e a gente não pode deixar de considerar o conteúdo emocional que está presente numa situação de conflito muitas vezes. Então, a gente tem que reconhecer isso e talvez levar em consideração, né? Trabalhar um pouco essas emoções. O Martin Rosenberg, no livro dele, ele traz ali 2 páginas completas de emoções e sentimentos, porque a gente tem dificuldade até de identificar em nós que emoções são essas. Muitas vezes a gente fala da raiva, e a raiva é uma emoção secundária. Se você for analisar, sempre que você está com raiva, existe ali uma emoção prévia, alguma coisa que aconteceu antes e te levou àquele ápice daquela sensação de muito incômodo, de muita insatisfação com determinada situação. Né? E, então, sim, são as formas que a gente vê que não levam à solução do problema. Né? E a gente tem que procurar, então,
ter uma reciprocidade discursiva, equilibrar esse direito de expressão, falar claramente e respeitar o direito do outro falar, manter-se a alegria da não interferência, né, na fala do outro. Às vezes é difícil, a gente quer logo trazer a resposta, e pensar que sempre essa comunicação construtiva, ela é equitativa. A comunicação, ela é circular, né? Ela vai de um para o outro, você percebe algumas coisas, você fala, você ouve, você interage. Então, essa circularidade é muito importante. E nas comunicações, quando a gente está conversando com o outro, é muito importante que a gente fale do nosso ponto de vista, do nosso, uma linguagem a partir de nós mesmos, que não seja uma linguagem acusatória. É muito engraçado, porque muitas vezes eu chego na mediação, em geral, a primeira coisa que eu ouço quando eu começo a ouvir as partes é dizer, porque ele apontar o outro, né? Apontar como o outro nos impactou, apontar como o outro causou aquele problema. Sempre a gente olha em direção do outro e às vezes isso dificulta muito que a gente tenha uma comunicação produtiva. Fale a partir de si, o impacto, isso causa você, né? Então, é importante que você fale a partir de si mesmo. A gente chama isso de linguagem do eu. É uma linguagem que você fala dos seus sentimentos e de como você gostaria de ser atendido, né? Tem uma conotação positiva, que é aquela que gera empatia, é aquela que permite o pluralismo, que o outro possa se colocar, ser assertivo, como eu já falei aqui, que é diferente de ser agressivo, é ter clareza, é falar das suas necessidades com clareza do que você precisa e ouvir também, buscando uma compreensão mais aprofundada. Reconhecer essas diferenças, que o outro tem também seu referencial e a gente precisa conhecer. É a linguagem da não ameaça. Muitas vezes nas interações que a gente tem no nosso dia a dia, principalmente com hierarquia, a gente vê que às vezes vem uma colocação ameaçadora, né? Se você não fizer isso, eu vou te devolver, ou coisas desse sentido, né? Isso só faz com que o outro se arme o máximo possível para se defender. Isso provoca defensividade, faz com que essa conversa não tenha uma possibilidade de entendimento melhor. Então, a não ameaça é muito importante, essa escuta límpida, né? Essa escuta que você busca compreender sem estar ali aterrorizando a outra parte, porque você não está obtendo aquilo que você deseja. E uma coisa importante também, a gente fala de não reação, mas é não reação imediata, porque a gente tem aquela atitude do bateu, levou, né? Você ouviu algo que foi desagradável, alguma coisa que te incomodou, uma comunicação que foi mais dura, e a tendência é que, né, no calor daquela emoção que você recebeu, aquela comunicação, você passa uma resposta e muitas vezes depois você pode até se arrepender. Então, é importante que a gente não reaja imediatamente, principalmente quando essa fala nos impacta de uma forma emocional, que a gente vai ter uma reação que seja um pouco mais dura. Né? Dê tempo ao tempo. Faça uma reformulação ou busque compreender os interesses. Então, esse afastamento, esse tempo que você dá quando você tem uma comunicação mais difícil, faz com que você tenha uma resposta mais adequada. Né? Consiga, talvez, compreender melhor o que estava por trás daquela comunicação que veio de uma forma agressiva, que muitas vezes está ali escondendo o interesse e a necessidade daquela pessoa que se colocou daquela forma. Estou lembrando uma vez que, quando eu fui convidada para ser coordenadora do CEJUSC, né, do Centro de Mediação, a juíza me chamou, me convidou, eu fiquei muito feliz com aquele convite, aí voltei lá na minha equipe, eu coordenava em técnica interdisciplinar civil lá de Niterói, e falei meus colegas, olha, eu fui convidada lá para coordenar o CEJUSC, que uma colega imediatamente me olhou no zangado e disse, mas como vai ficar a equipe vai ficar abandonada. Então, aquilo me impactou na hora, porque eu estava toda feliz, né? Achei que ia ser uma coisa maravilhosa aquilo, e realmente naquele momento eu me impactei, graças a Deus já fazia mediação, já estudava CNV, e me veio a resposta, então você está preocupada que a gente não abandone a equipe, que a gente tenha cuidado de não ter ali nenhum déficit naquela atenção que era dada para todos ali.
Mas naquele momento podia ter infectado e talvez então uma resposta, né, mais difícil, porque às vezes uma resposta bem junto com o julgamento. Essas coisas acontecem na nossa interação e a gente tem que ter esse cuidado para buscar por interesse. Foi uma fala agressiva, mas havia ali uma preocupação genuína e um interesse que você tem que buscar escutar, compreender, para poder, então, tratar de uma forma adequada. Tá? E o Marshall Rosenberg, né, na comunicação não comenta, ele fala muito de alguns julgamentos, de algumas falas que são falas que bloqueiam a compaixão na comunicação, bloqueiam essa empatia. São julgamentos moralizadores, fazer comparações, né? É muito interessante isso. Às vezes a gente tem pessoas que a gente vai contar uma determinada situação e a pessoa faz uma comparação comigo foi assim, comigo foi pior, né? E isso é uma coisa que você bloqueia a fala, porque o outro se sente ali desqualificado. Outra coisa que ele traz também é a negação de responsabilidade. Muitas vezes a gente quer se isentar da responsabilidade. E ele cita até no livro o livro talvez referencial dele, que é um livro... Eu estou até aqui com ele, gente, quem estiver aí poder olhar até aqui do meu ladinho. O livro Comunicação do Vivendo. Ele cita justamente nesse particular da negação da responsabilidade, a Hannah Arendt, né? Quando ela fala do julgamento e que eles diziam, não, nós fazíamos o que recebíamos outros. Então, muitas vezes você toma atitude, você se esconde, né? Uma atitude que você tomou atrás de uma parede, vamos dizer assim, foi uma ótima uma decisão, tive que fazer. Ele fala, não, nós somos responsáveis por nossos atos e por nossas palavras, e a gente precisa ser responsável, se responsabilizar. E é a partir daí que a gente se transforma, que a gente consegue ter um crescimento das interações, uma melhoria nas interações. Tá? Então, assim, só para sintetizar aqui o final, como são essas comunicações que nos impedem de ter uma comunicação mais produtiva, uma comunicação mais empática, aconselhar, muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Por exemplo, eu estou lá na minha sala e a pessoa chega, fala, eu queria falar com vocês. Chega, fala, eu não falo nada, fico ali só ouvindo, e a pessoa no final diz, obrigada, valeu. E sai mais leve, né? Então, não aconselhar. Às vezes a pessoa não está querendo conselho, não está querendo que você diga como ela tem que agir. Ela quer apenas que você escute, né? Que escute para compreender o que está acontecendo. Competir pelo sofrimento, que foi o que eu falei antes, né? De você dizer, isso não é nada, olha, comigo foi assim, educar, aquela postura de que eu sei como você deve fazer, sempre eu tento te dizer qual o caminho a seguir, né? E ter aquela postura, às vezes, congruente, que a gente falou lá atrás, consolar, né? Não foi sua culpa, você fez o melhor que podia ter feito. Em geral, isso não faz sentido para melhorar essa relação empática. Tá? São situações que a pessoa diz, então tá, não fui eu que fiz, foi minha culpa, e a pessoa se isenta da sua responsabilidade. Tá? Ou então, quando a pessoa vem conversar com você, você começa a contar uma história sua. Muitas vezes isso acontece. Porque comigo foi assim, ou eu sei de um caso dessa forma, e você acaba não ouvindo, você não permite. Isso acontece muitas vezes quando essa conversa que chega a nós é uma conversa que às vezes nos impacta muito. Né? Às vezes a pessoa vem trazendo um caso de saúde, uma situação vivenciada por muito sofrimento. Às vezes nós não estamos preparados, nós estamos passando por uma situação difícil e a gente tem a tendência de buscar sair, fugir daquela comunicação que a gente não está se sentindo ali em condições, talvez, de fazer aquela escuta tão necessária. É importante que a gente, nesse momento, seja assertiva também. Também estou passando por dificuldades e preciso, nesse momento, eu não tenho condições. Eu posso marcar com você para o horário, ou posso, talvez, te indicar onde você poderia encontrar uma resposta melhor para essa sua colocação. Muitas vezes a gente não tem como dar conta de determinado conflito, de determinada situação. Tá? Então, ele traz aqui várias possibilidades de encerrar o assunto, fugir dele. Esse aí nem tenta mascarar, né? Ele já passa em direção a uma saída ali. Ou ser muito solidário, ficar fazendo muitas perguntas,
corrigir, tentar explicar. Então, assim, a escuta, gente, é a coisa mais simples, mas talvez a gente dificulte aquilo que é muito simples, que é só ouvir, parar para ouvir e fazer perguntas para que a própria pessoa possa avançar na sua reflexão. E a gente, então, compreender melhor e talvez, a partir daí, ou construir uma solução daquela situação que está sendo colocada. Eu trouxe aqui com o alcance que isso pode ter na nossa instituição, fortalecer os laços da equipe, como a Daniela falou, quando você contempla todos os que estão envolvidos naquele trabalho, aquela corrente, que você se considera um elo ali, e o elo faz o quê? Unir, gente, né? Não é uma argola que pode ser solta. A função do elo é justamente ligar alguma coisa a outra. Então, a gente, reconhecendo a importância dessa nossa função, nossa participação dentro dessa equipe, isso traz coesão, isso traz conexão, isso contribui para que o trabalho se desenvolva de uma forma mais harmônica e que nós também tenhamos um ambiente melhor. Nós passamos grande parte do nosso dia com nossos colegas de trabalho. E quando a gente está num ambiente, que não é saudável, um ambiente que traz um incômodo, que a gente está ali desconectada, de tudo que está acontecendo das relações, realmente a gente não tira o nosso melhor. A gente não vivencia plenamente aquela nossa possibilidade de desenvolvimento. Então, é importantíssimo que a gente cuide da nossa comunicação, que a gente procure melhorar a nossa forma de nos comunicar. Eu trouxe o livro do Márcio para deixar esse recadinho para vocês, porque ele é a pessoa que desenvolveu essa teoria. E se o desembargador me permitir, eu só queria falar aqui mais um pedacinho, pode, porque tem um prefácio desse livro, uma fala do Arvind Gandhi, que é o neto do Gandhi, E eu acho assim, muito importante, porque ele fala que ele foi ficar com o avô durante um período, porque ele era muito revoltado. Ele foi um adolescente revoltado, ele dizia que ele tinha a pele azeitonada, porque ele é indiano, e morava na África do Sul, e ele sofria bullying, sofria maus tratos, tanto dos negros quanto dos brancos, porque ele não se enquadrava em nenhum daqueles dois grupos, Então, os pais mandam ele ficar um tempo lá com o Gandhi, e o avô diz para ele: eu queria que você entendesse, para você entender a não violência, você precisa compreender a violência do nosso cotidiano. E ele faz a sugestão de que eles façam uma árvore genealógica da violência. Todos os dias o avô ajudava, o Gandhi ajudava o Arvind a preencher essa árvore. Ele dizia: vamos colocar violência física e violência passiva. Violência física é toda a violência que foi empregada em força física. E a passiva é aquela violência que você sofreu, mais de natureza emocional. Então, viu, leu, ouviu, presenciou. Eles faziam esse exercício toda noite. E ele dizia: é importante que a gente perceba a violência passiva que a gente vivencia no dia a dia. A palavra mais dura do colega, ou aquelas vezes até no trânsito, na nossa própria família, como a gente às vezes tem uma interação mais dura. E às vezes até na convivência, você ter uma convivência mais harmônica. E ele dizia: em outras palavras, é a violência passiva que alimenta a fornalha da violência física. Como podemos apagar um incêndio se antes não cortarmos o suprimento de combustível que alimenta as chamas? Então, se a gente for pensar em relação pacífica, em construção de paz, em construção de relacionamentos saudáveis e empáticos na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, a gente tem que identificar como nós estamos nos comunicando, olhar para a nossa responsabilidade, buscar uma melhoria. Então, nesse sentido, esse era o recado que eu queria trazer para você. Muito obrigada. Muito bem. Maravilha. Tanta coisa, tanta informação. Ficou a dica do livro também, E sabe,
doutora Cláudia, quando falou dos problemas na comunicação, comunicação empática, colaborativa, ouvir e escutar. E aí eu lembrei, eu quando era advogado novo, eu me formei em 86, né? Então deve ter sido em 87. Aí lá no escritório falaram, vai lá despachar com o juiz. Então, primeiro juiz com quem eu vim despachar, eu disse, mas como é que faz para despachar com o juiz? Não, você vai lá, falou. Tá bom, aí eu fui lá. Aí quando eu cheguei, eu não fui bem recebido. Né? Não pela minha experiência, mas porque aquela pessoa que estava me recebendo ali, eu não queria que eu estivesse ali. Eu queria. E aquilo me marcou muito, me marcou positivamente, né? Porque você pode ter mestres negativos também. Eu passar por aquilo, achar que aquilo é modelo e repetir aquilo, aí não dá, né? Mas acontece, pode acontecer. O que eu tirei daquele episódio é que eu queria ser ouvido e um fui, porque não se interessou muito, né? Aí eu falei, como que pode você ser médico, ou enfermeiro, ou trabalhar no hospital e ter aversão a doente? Você não pode, você está no lugar errado. Então, se você trabalha no judiciário, não importa em que posição, é um lugar de problema. As pessoas vêm aqui porque elas têm problema. É a cirurgia que deu errado, é o casal que está divorciando com uma relação litigiosa, né? São mil coisas, são as pessoas que acorrem aqui todo dia. E no estado do Rio de Janeiro, nós temos quase 170 prédios, estamos em dezenas de comarcas. Tem problema. Então, tem que gostar de problema, tem que saber gostar nesse sentido, de respeitar que a pessoa tem um problema, que ela tem que ser ouvida, que ela tem que ser atendida, e isso faz parte, porque se você fizer isso com intenção, você vai sofrer a vida inteira também, né? Vai ser uma sensação de que não está encaixado, né? Então, mas há um problema no judiciário? Não é um problema no judiciário, é um problema na sociedade, né? É no mundo todo, no Brasil tem suas particularidades, né? Cultural, e a gente tem que atualizar essa software da cultura, tem que ir mudando, tem que... O que a gente está fazendo é um pedacinho, um fragmento disso, estamos conversando, impressionadíssimo, e a gente está aqui com 1.071 participantes, mais uma dúzia de pessoas aqui na sala, né? Isso é o dobro ou mais do que a gente tem em média nesses eventos que a gente faz a cada 2 meses, nessas palestras mensais. Isso tem um recado direto. Pessoas se interessarem pelo tema, né? Aqui eu recebi uma mensagem do desembargador Marco Aurélio, diretor da Inerj. Ele falou, mas que maravilha, temos que fazer aqui na Inerj também, e claro que na Exage também, vamos conversar. A gente precisa falar mais sobre isso, precisa pensar, já estamos conversando aqui nas nossas reuniões sobre fazer rodas de conversa nas comarcas, nas regionais, sobre esse tema, né? Para a gente poder enfrentar esse assunto. Esse assunto ele é fundamental, é um sofrimento para alguém que vem do trabalho e se sente numa situação de não estar respeitado de uma maneira constante. É uma estrutura hierarquizada, então, quando isso vem da chefia, aí o problema realmente é trágico para aquela pessoa, né? Pessoas adoecem. Então, a gente precisa estar atento a isso. Eu tenho um dado, aí a pergunta pode ser para a Daniela, para a Cláudia, que naquele exemplo que foi dado, o funcionário vive chegando atrasado. Vou pegar aquele exemplo. Aí quem está quem é o chefe, né, do cartório, o responsável pelo expediente, ele deve conversar com essa pessoa, né? É recomendado que seja uma conversa particular? Eu pergunto isso porque você pode ter uma situação que aí é na frente de todo mundo, né? E na frente de todo mundo, eu acho assim que tem um potencial daquilo não ser bem recebido, porque a pessoa acaba submetida a algum tipo de humilhação pública, de certa forma. Claro, tudo vai depender muito de como a coisa está sendo dita e tudo mais, mas, independentemente de como será dita a coisa, eu indago, seria mais recomendável que fosse uma conversa particular desse chefe, dessa chefe, com essa pessoa? Podemos falar assim, na mediação a gente tem até esse cuidado, né? Uma das nossas estratégias são as sessões individuais, onde a gente sempre conversa em particular.
Tem uma norma, talvez, assim, das relações, que a gente diz elogios em público, né? Reprimendas, vamos dizer, em privado, né? Mas o que importa ali é porque, como é uma escuta, que você não sabe qual elemento que ele vai trazer, ele pode trazer uma questão pessoal. Né? E você forma uma coisa assim. Você está fazendo uma cobrança, você está buscando entender alguma coisa. Necessariamente, eu acho que nesse caso, recomendo que sim, que seja uma conversa individual. Tá? Claro que depois você vai ter que agregar os demais elementos da equipe. Se você for gerar uma modificação nos horários, né? Uma modificação no entendimento ali entre todos, isso vai gerar. Mas acho que esse primeiro momento, como você vai ouvir para compreender quais são as questões que estão por trás daquele comportamento que está sendo um comportamento, vamos dizer, nocivo para o próprio andamento do trabalho, talvez seja interessante ter essa conversa privada, justamente para poder ouvir e compreender. É uma questão pessoal, né? O que está trazendo? Talvez ele não queira lhe revelar aos demais colegas algum ponto que ele está vivenciando e que seja um momento, né, que é muito delicado, vamos dizer assim. Então, talvez, né, não sei se, talvez em todos os casos, mas nesse caso especificamente, creio que seria interessante, num primeiro momento, escutá-lo individualmente, e se for um caso de algo que comprometesse, né, todo modificar essa interação da equipe, levar isso à equipe. Sei, Dani, se você quer. Eu concordo com a Cláudia, mas a gente lembrando sempre que aí também, né, esse gestor que vai ter essa conversa, ele tem que tomar cuidado com essa clareza frente à equipe, porque tudo vai depender do momento. Ele tem que ter esse tato, né? Por isso esse gestor, ele tem que se especializar em pessoas. Isso que é interessante, né? Ele vai ter que ler, ele vai ter que ficar atento, ele vai ter que, independente de ele querer. Não é uma questão assim, mas não me interessa. Ele vai ter que buscar isso. Por quê? Porque há situações em que, se a equipe já sabe que esse problema está sendo tratado por ele, aquele momento daquela reunião individual está sendo tratado pela equipe como um plano ali. Então a equipe já sabe, e agora, ó, ele chamou a sala, está todo mundo acompanhando, sabe? E vamos ver se ele vai sair de cara feia ou de cara feliz. Entendeu? Então, aí aquilo já virou um momento, aí se sai feliz, caiu na história dele. Sabe esse movimento? E aí, portanto, se aquilo já virou, se aquela situação do atraso já chegou a gerar uma discussão entre os colegas, aí me parece que seria mais legal ele já trazer uma conversa coletiva, ainda que sem ouvir, talvez, a explicação individual, mas só para dizer assim, gente, a gente já tem um problema aqui, de uma questão aqui em relação aos atrasos. A gente vai conversar, eu vou ouvir cada um, mas eu quero que vocês entendam que a gente vai chegar a uma solução, tá? Porque aí aquilo já gera, assim, eu não estou escolhendo ninguém, mas é um problema do grupo, é um problema aqui do nosso cartório, é um problema aqui do nosso setor, a gente vai ter que resolver juntos. Porque aí ele mostra que ele está trabalhando isso para o grupo. E que não está escolhendo, né? Não é um contra o outro, eu não estou ouvindo mais você, eu não estou indo contra ou a favor do que você me pediu. Né? Eu acho que isso é interessante, mas só no caso concreto que ele vai poder perceber isso. E aí depois, claro, essa pessoa vai ficar à vontade, talvez, pode ser que ali, ela já diga, não, meu problema é esse, ou não, depois ela chama esse gestor, né, e diz, meu problema é tal, eu não queria que comentasse, ou o gestor vai perguntar, eu posso dizer aos colegas para fundamentar, né? Então, acho que varia nesse sentido. Baseado em tudo que a gente ouviu aqui, exercendo a comunicação não violenta, eu estou muito feliz com quase 1.100 pessoas assistindo, mas eu também noto que algumas chegaram a ponto. Então, fica a recomendação para que cheguem mais cedo na próxima vez, um pouquinho mais britânicos. Né? Embora a gente não consiga começar às 10 horas em ponto, mas começamos logo em seguida. Né? É isso. Eu tenho aqui também uma pergunta que é da doutora Tabata Luiz, que é psiquiatra médica do nosso departamento de saúde. Ela deixou aqui: parabéns pela escolha do tema. Vocês acreditam que a CNV torna o ambiente de trabalho mais saudável e seguro psicologicamente e, assim, mais produtivo e eficiente? Certamente, a doutora Tabata. A doutora Tabata
Foi realmente no ponto É. que a gente queria ressaltar aqui, eu acho que nessa interação. A CNV nos ajuda a nos relacionarmos, né? Nos comunicarmos de uma forma mais adequada na nossa vida como um todo. Né? Uma vez que você adota essas técnicas, que você incorpora essa forma de comunicação, que é a comunicação que contempla o outro, né? Se abre um horizonte na relação, em todas as nossas relações. Onde a gente tem, tanto no trabalho quanto nas relações pessoais, na nossa família, com os nossos colegas, sim, uma melhoria bastante importante, porque também a gente começa a se conhecer melhor, não é? Acho que a gente começa também a olhar um pouco mais para como a gente se é impactado. Por isso que a comunicação não violenta é importante, porque ela abrange esses 4 momentos. Né? Você observar, você saber buscar quais são as suas necessidades e você também poder receber, né, com empatia. Então, tudo isso somado faz com que a gente tenha realmente um ambiente melhor, que a gente se sinta melhor nas interações, que a gente também não sofra tanto, muitas vezes, porque a gente recebe certas comunicações e às vezes fica com aquilo toda a vida incomodando, porque a gente não vê além daquilo que foi dito. Né? Então, quando a gente começa a usar esse esquema, né? Eu falo muito que a gente tem que desenvolver esse hábito, quando a gente tem uma comunicação mais difícil, mais dura, de pensar assim, por que eu falei dessa forma, né? Que emoção que estava por trás quando eu me expressei assim? Porque talvez, o que aconteceu, né, que me levou a agir dessa forma? Então, você começa a fazer uma autoescuta também, né? E, ao mesmo tempo, você faz isso em relação ao outro. Por que será que ele teve essa comunicação? O que será que o levou a ter essa forma de expressão mais dura? Então, você começa também a olhar um pouco com um foco mais ampliado, sabe? Não fica só foco no conflito. Isso te dá, às vezes, uma tranquilidade, porque quando você começa a compreender quais são as dinâmicas, então, por trás de uma comunicação, às vezes, mais dura, você também diminui o impacto, às vezes, negativo que aquela comunicação traz. Então, eu acho que sim, melhora o ambiente e você fica mais saudável, que ela está falando de uma saúde psicológica, né? Porque quando a gente mora no estado de gestão, vem, né? Com certeza, né? Então, assim, é saber se expressar, saber compreender também e ter uma interação mais saudável, eu acho que sim, né? Envolve saúde, um ambiente de trabalho fica mais eficiente. Você falou isso, eu tive um professor na faculdade, de introdução, na cadeira dele, introdução à ciência do direito, que foi o professor Paulo Condorcet, e uma frase que ele falava, só que eu lembrei por causa da sua fala agora, a vida é a arte de engolir sapos sorrindo. Não é que tem que ser isso, tem que ser isso, para não ser, né? Mas vamos lá. Quer complementar? Vou complementar para não partir, inclusive, dessa frase que o senhor trouxe do professor Paulo Condorcet. Isso tem muita relação com aquilo que a gente falou do macrotema, da mudança de olhar, né? Será que nós hoje buscamos o que buscávamos antes? Vamos parar para pensar? Antigamente, há não pouco tempo atrás, todo mundo queria vir para o serviço público, porque as pessoas queriam trabalhar para se aposentar, não é? E agora os concursos públicos estão ralhando, e exatamente por quê? Porque o sistema se modifica, né? Já não vai ser possível mais ter esse serviço público estável dessa maneira, porque as pessoas já não aguentam mais trabalhar essa quantidade todo dia, anos no mesmo tipo de trabalho, só para mostrar que a gente modifica o nosso objetivo. Então, antigamente era razoável a pessoa ficar uma vida inteira engolindo sapos, sorrindo. Hoje a gente não quer mais isso. Então, isso está relacionado com a questão de saúde mental, que a psiquiatra, a nossa doutora aqui do TJ, perguntou por quê? Porque a proposta é essa, nós vivemos numa cultura adversarial. E a proposta da CNV é a gente mudar para uma cultura de cooperação. Porque qual é a cultura adversarial? E mesmo não é só na disputa do processo judicial, não. Era dentro dos cartórios, que era assim, eu tenho que mostrar que eu sou melhor, porque quando eu tiver uma promoção, o juiz vai me promover. Eu vou sempre detonar o meu colega, que aí eu vou ser melhor servidor.
Não, agora o cartório vai funcionar muito bem. E cada um se destaca pela sua qualidade individual. E o juiz vai ficar muito feliz que o cartório como um todo vai funcionar. É um jogo de ganha-ganha. A gente modifica completamente a cultura. E aí, claro que o ambiente fica saudável. E claro que isso reflete, aí vai refletir lá no trabalho da doutora, psiquiatra, no TJ, né? Que vai começar a ver o resultado lá nos exames e nas CIDs faz a diferença. Então, a prevenção com a CNV ela é sensacional. Por isso que a gente tem que pegar, porque algum tempo atrás a gente falava de CNV e as pessoas achavam assim, muito legal isso, tá ótimo, bonito, mas é interessante, assim, em tese. E parecia que aquilo era aplicável lá num ashram de yoga ou sabe, num lugar diferente, mas nunca dentro, por exemplo, de uma instituição como o judiciário. E a gente tem que pegar e tem que colocar aqui no nosso dia a dia. E aí o que a Cláudia falou é extremamente importante para nós pensarmos o seguinte: será que eu tenho uma comunicação não violenta? Será que a Cláudia tem uma comunicação não violenta só porque a gente conhece esses princípios? Isso é exercício no dia a dia. Tem momentos em que a gente consegue, tem momentos em que a gente não consegue, mas a gente já tem esse conhecimento e esse olhar para ir avaliando. Nesse momento, eu fui muito bem. Nesse momento aqui, eu não fui. Por que eu não fui? E agora a gente tem aquelas pessoas que ainda nem têm esse olhar, porque ainda nem conhecem essa forma de comunicar, porque ainda estão lá atrás, na comunicação ainda adversarial. Estou vendo aqui as perguntas, né? Tem aqui o Clóvis Cruz do Nascimento, que é integrante, hoje em primeiro grau, perguntando se existe algum prazo prescricional para denunciar um assédio moral por parte de um gestor. Os prazos extintivos de direito, né, é para quando for criminal, quando for civil ou administrativo, eles existem, fazem parte do nosso sistema. Agora, o que eu acho que fica claro é que se aquela pessoa está numa situação de convívio com aquele que está assediando moralmente, então aquilo está se protraindo no tempo. Então, enquanto aquilo estiver acontecendo, né, então assim, esse marco continua em favor de quem deseja fazer a denúncia. Então, eu diria isso. Tem uma outra observação, é do Adriano de Souza Dias, e quando se percebe que a CNV não está sendo eficiente para a solução de algum conflito, porque o outro não está disponível para conciliação, como proceder? Por gentileza. Isso é um processo, né? A gente tem que entender que isso é um processo. Como a Daniela tinha publicado na gestão, né? Você tem que conhecer a equipe e trabalhar com isso no desenvolvimento das relações que estão. Então, assim, o Márcio coloca no livro, é muito interessante isso. Né? Eu vi várias perguntas aqui sobre o livro, tá? E a gente depois pode colocar aqui, talvez, a bibliografia, tá? Ele coloca especificamente isso, que a CNV produz o efeito, ainda que a outra parte não conheça a CNV e ainda que a outra parte não participe dessa interação. Por que isso acontece? Acontece que quando você modifica a sua forma de se comunicar, não tem como que o outro comportamento do outro se não se modifique. O impacto sempre vem. Primeiro, porque você modifica a sua visão, seu entendimento, sua compreensão acerca daquela situação. E porque quando você se comunica de uma forma diferente, a resposta nunca é a mesma. A resposta vai ser alterada. Então, a gente tem que entender que a comunicação não violenta, quando você começa a utilizar essa forma de se comunicar, ela vai ter um impacto que vai gerar uma modificação daquelas relações, né? Ele fala, treine e até dá exemplos de pessoas que utilizam a comunicação não violenta dentro de uma relação muito difícil, que a outra parte não tem o interesse, ou não se mostra disponível, ou não tem condições por alguma limitação de utilizar também a comunicação não violenta, e a pessoa faz isso num exercício mental, porque isso já traz uma transformação muito grande, até na forma como você escuta e compreende aquela situação de conflito. Então, assim, a gente nunca modifica o outro. A modificação que a gente pode fazer o máximo conseguir se modificar.
E quando você faz essa modificação, essa transformação na forma como você se comunica, isso vai impactar todas as interações que você vai ter. Mesmo que aquela pessoa esteja fora daquele interesse, ou aquela pessoa não queira se mostrar de uma forma colaborativa, porque transforma como se dá esse caminho entre os vários, como se dá a sua escuta. Então, você já não está mais no ponto que você está. Então, é interessante até que vocês leiam o livro para compreender, né, como é que você faz você muda a sintonia, né, da sua forma de compreender e de ouvir. E isso é que faz a transformação. A gente não tem expectativa do outro, a gente tem expectativa da nossa transformação em relação à nossa forma de nos comunicar. Repetindo, já disse o título do livro, mas várias pessoas perguntaram de novo. O título é Comunicação Não Violenta, né? E o subtítulo é Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. O autor é Marshall P. Rosenberg, editora Agora, né? E tem aqui um comentário elogioso a uma juíza. Nunca esquecerei a primeira juíza que conheci quando entrei no TJ em 2008, a doutora Lúcia Gliotti, pessoa maravilhosa, super receptiva e acolhedora. A Maria Lúcia Souza Moura, que escreveu, a doutora Gliotti, juíza queridíssima, de uma família de professores, né? Professores, promotores, magistrados. Tem uma pergunta aqui da Isabela Laplana Beltrão. Como trabalhar com a comunicação não violenta dentro do PJ, com as chefias que acreditam ainda na hierarquia para ser violenta? Ainda. Então, isso é bem interessante e está interligado com a pergunta anterior e com o que a Cláudia comentou. Por quê? Porque nós temos que considerar esses dois fatores. Exatamente o que ela falou no início, que é considerarmos assim: eu passo a conhecer, passo a me modificar e passo a agir dessa maneira. Maravilhoso. E como a Cláudia bem disse, ok. Com isso, ao me modificar, eu estou um dominó. Quando eu me modifico como peça, eu modifico aquela escala do dominó. Sabe quando a gente encaixa os dominós assim e derruba? Quando um se modifica, aquilo já não derruba aqui, mas naquela sequência, né? Então, ótimo. Isso modifica aquela escala. Só que na nossa temática, que aí a gente chega na pergunta que o desembargador passou agora, a gente está falando dentro da relação institucional. Então, na verdade, para que isso funcionasse assim perfeitamente, como a gente está imaginando aqui, a gente teria que fazer uma implementação assim, macro, né? E fazer com que ela se implementasse de cima para baixo globalmente. E isso a gente não consegue, principalmente de uma hora para outra. E por isso aqui a COGEI está fazendo esse movimento, por isso o desembargador está comemorando que a gente tenha mais de 1.000 pessoas assistindo, porque isso vai se ampliando, né? Vai numa escala progressiva da discussão sobre o tema se ampliando. Mas é claro que não é do dia para a noite. Então, claro, quando o teu gestor não acredita nisso, e quando o teu gestor ele acredita numa hierarquia de imposição, porque aí eu acho importante só frisar, e eu entendi que a tua pergunta está certinha, tá? Mas eu só vou frisar para que fique claro para todos. Não há problema nenhum na hierarquia, não há incompatibilidade entre a CNV e a hierarquia do judiciário. A tua pergunta foi quando a pessoa usa a hierarquia como método de imposição. Por quê? É claro que no sistema do judiciário a hierarquia vai fazer com que em algum momento tenha que haver a imposição, como em outras instituições, aqui no judiciário também, né? Cada vez mais se cumpre metas, objetivos e tudo isso. Em âmbito administrativo, eu digo, né? Nunca tanto antes o juiz e, portanto, os seus servidores também tiveram que cumprir cada meta do CNJ, por exemplo, metas administrativas, eu digo, para além de outras questões. Então, existem objetivos, porque, vou retomar um ponto, quando a Cláudia falou lá em empatia, tem um momento dessa conversa toda, a gente tem que ter cuidado, porque parece que a gente está falando de ursinhos carinhosos, não parece? Parece que a gente está falando assim de um mundo ideal, em que um vai oferecer suas necessidades, a gente vai entender a necessidade do outro, todo mundo vai ficar feliz. Não é isso.
Talvez você não apresentar necessidade e o juiz, por exemplo, vai ter que dizer assim, tá bom, mas eu não posso diante disso. Mas ele já vai entender o seu lado, percebe? E é diferente. Quando ele tiver que te impor alguma coisa, mesmo que ele tenha que impor, porém entendendo a tua dificuldade, aquela imposição vem de uma outra maneira, percebe? E aí, por mais que ele acredite, eu estou dando o exemplo do juiz como aquele que acredita nessa imposição hierárquica na tua pergunta, tá? Ele é humano, tá? Por mais que ele acredite na imposição hierárquica, quando ele entende, porque você aplica seu dever, e você trouxe para ele o seu fundamento. E por mais que ele não tenha aplicado nada, mas ele está com aquele fundamento por trás. E por mais que ele tenha vindo ali, talvez até de uma forma, vamos dizer, agressiva, por mais que ele tenha não tentado, de algum modo, fazer uma composição possível, por mais que ele não tenha ouvido nenhuma das suas necessidades, mas aquele fundamento empático está por trás. E isso já modifica um pouco a relação. E isso vai se modificando aos pouquinhos. Porque são relações que foram criadas há muito tempo, são modos culturais que foram criados há muito tempo. Mas isso, acredite, vai se modificando aos pouquinhos. Porque nós, seres humanos, vamos sendo permeados por essas mudanças. Sabe? Nós vamos sendo permeados por sorrisos, por bom dia. Sabe esse tipo de coisa? Que, por incrível que pareça, às vezes a gente esquece. Às vezes a gente... São coisas simples, gente. São coisas simples na comunicação. E que vão acontecendo e vão gerando modificações incríveis no dia a dia. Então, acredite na sua mudança, mesmo que às vezes pareça difícil. Eu não tenho dúvida de que... E aí não estou falando, obviamente, não estou falando coisa assim, não mestrado, não. Porque a gente sabe que em matéria de assédio, vocês trabalham muito isso aqui, né? A gente sabe que tem matéria de assédio, tem assédio vertical, tem assédio horizontal. Tem assédio que de baixo para cima. A gente tem assédio de todas as maneiras. Especialmente falando de assédio moral. Mas não tenha dúvida de que a mudança de postura de um dos elementos vai fazendo a mudança de postura do outro, embora não na velocidade que se gostaria, caso todos estivessem integrados aí numa postura, numa intenção de mudança. E quando a mudança é institucional, como está acontecendo aqui através da COGEM, aí o propósito a possibilidade é muito maior. Você falou dessas palavras, no bom dia e tal. Eu, quando tinha 17 anos, eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos, na orientação antes da viagem, a orientadora falou para o grupo, olha, os americanos reclamam que os brasileiros que vão para lá são considerados mal educados, porque eles não falam por favor, dá licença, com licença. Então, a gente se acha muito caloroso, porque às vezes a forma de falar é uma forma gentil, mas faltou o americano lá, não era isso. Você podia falar até do jeito mais gentil possível, mas se não colocasse o please, já estava ruim. Mas se você falasse do e colocasse o please, estava tudo certo. Aí você preencheu a norma. É isso. Né? Então, isso faz parte, né? E assim, um ambiente que as pessoas falam palavrão, as pessoas... É horrível para todo mundo. É um ambiente que todo mundo fala, com licença, por favor, então... você começa a absorver aquilo como natural, é tão bom, é o céu. Né? E olha, eu tenho aqui um comentário do Richard Gonçalves de Souza. O problema é que até quando a comunicação é feita de forma não violenta, em muitos casos o ouvinte leva a mal. As pessoas hoje em dia estão muito sensíveis. E, Richard, você quando fala isso, me lembra a questão das mídias sociais, das redes, do WhatsApp. Eu tenho WhatsApp de trabalho, né? WhatsApp de vizinho, da família, e é uma comunicação que, como ela não é face a face, né? Acho que a gente ainda está aprendendo a usar isso. O manancial de conflito é enorme, porque alguém fala alguma coisa que o outro não concorda, ele já coloca de um jeito mais duro, o outro já não gosta, daqui a pouco estão brigando. Eu frequento pouquíssimos grupos, né? Eu evito falar nesses grupos todos, porque quase todo dia eu vejo alguém brigar com alguém nesses grupos, né? E eu acho que é isso. O que a gente já está falando também, né? Acontece sim. Ó, aqui a Tatiana Lima Brandão, que inclusive
foi palestrante aqui em novembro, na nossa palestra sobre discriminação racial, né? Ela e o doutor Humberto Adani. Muito importante trazer a aplicação da comunicação não violenta com empatia e pensamento de lugar de fala, a observação da Tatiana. Eu tive várias observações, eu não vou ler nome a nome, várias elogiosas, muita gente perguntando do livro, a gente já falou do livro também, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Aqui o Tiago dos Reis, ele fala, isso quando não desencadeia, os outros começarem a achar que podem se atrasar também, para mais na frente jogar na cara. Então, daquele exemplo que a gente deu da pessoa atrasada, como lidar, como a chefia falar, né? Ó, muita gente falou, alguns reclamaram que a conexão caiu, né? Diga. Posso fazer um comentário? Claro. A respeito do nosso querido que falou falou assim, hoje em dia, a pessoa, tudo incomoda, tudo que se fala incomoda, fazendo a importância da paráfrase na comunicação não violenta. Se a pessoa parecer incomodada, confirme, pergunte. Você se incomodou porque eu falei isso? Você pareceu incomodada? Então você achou que ficou dessa maneira? Confirme a importância da paráfrase. Porque às vezes você achou que a pessoa, imagina, a pessoa naquela hora saiu do WhatsApp, aí você sentiu que a pessoa saiu por isso. Ela saiu porque naquela hora ela teve que ir para um compromisso, saiu para almoçar, e aí você achou que foi por isso, já interpretou e aí já gera um conflito onde não tinha. Agora, por outro lado, como a gente está aqui no ambiente onde a gente está falando também de preconceito, a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente fala assim, hoje em dia tudo é isso, não é que hoje em dia tudo é isso, não. É que hoje em dia, graças a Deus, felizmente, quem vinha sofrendo todo tipo de preconceito pode falar sobre esses preconceitos. Então, não é mimimi, vamos lembrar, né? Não é mimimi, não. Foram anos de todos os tipos de preconceito que as pessoas hoje podem se sentir à vontade para falar do preconceito. Então, a gente tem que lembrar assim, se a pessoa se sentiu incomodada e você, por acaso, achou que aquilo não incomodaria, mas ela se sentiu, vamos respeitar que ela se sentiu. É isso, essa é a questão. Porque essa questão é subjetiva. Às vezes eu posso olhar e falar assim, gente, mas o que tem de mais eu falar para a Cláudia que isso? Pode não ter nada de mais mesmo. Mas se a Cláudia se sentiu incomodada, no que eu ganho em incomodar a Cláudia? Nada. Se eu sou eu que, com um comentário meu, a Cláudia se sentiu incomodada, o que eu posso fazer? Cláudia, minha intenção não era te incomodar. Então, me desculpe. Pronto, ele resolveu. Ao invés de a gente ficar nesse movimento de que, mas a Cláudia se incomoda com tudo, a Cláudia... Não, acabou. Eu não tinha intenção de incomodar a Cláudia, se era essa de fato. Porque aí a gente resolve. Ao invés de a gente ficar discutindo o que é preconceito, o que é incômodo, o que é grave, o que não é grave, claro, a gente sabe, né? Não vamos discutir aqui mérito. Existem fatos graves, existem falas que são ali discutíveis. Mais discutíveis, ao invés de a gente ficar discutindo, se a pessoa se sentiu ofendida, é uma questão subjetiva, vamos respeitar a dor dela. Né? Eu acho que isso é o mais importante, porque é aquela questão da humanidade, que é a base de toda a comunicação. É porque somos humanos que nos comunicamos assim. Bem bonito. E olha só, eu tenho aqui um comentário do Adriano Souza Dias. A autora Elisama dos Santos tem também uma obra bem edificante, Educação Não Violenta, que segue a mesma linha de Rosa. Leitura bem sugestiva, fica registrado também. Já estamos chegando aqui no meio-dia. Se por acaso alguma pergunta ficou sem resposta, nós temos aqui o COGEM, o nosso e-mail. Gisele, pode falar. Que foi realizada e depois pediu para ficar em anônimo. Isso aí eu vi, mas olha só, então o que eu estou falando já é por conta disso também, olha. comitê.cogem@trj.jus.br comitê.cogem@trj.jus.br podem enviar para o nosso e-mail a pergunta, tudo é tratado sigilosamente, não tem problema. Podem mandar para o nosso e-mail, inclusive qualquer questão que possa a pessoa ter deixado de falar aqui, ou que falou e a gente não respondeu, podem, por favor, entrar em contato.
né? Agradecemos as muitas mensagens que foram recebidas aqui e agradecemos muito a doutoras Cláudia e Daniela, né, por essa palestra tão importante, tocando num tema tão fundamental, e que certamente esse tema não ficará só nessa palestra. A gente vai ter muitas outras ideias de outros eventos, de outras dinâmicas, aproveitando para a gente poder fazer o nosso trabalho de formiguinha na construção de uma nova cultura para a nossa sociedade, para a nossa instituição, para que as pessoas possam viver mais felizes, né, as suas vidas. E agradecimentos a todas as pessoas que nos assistiram, né? Eu vi aqui que chegou a bater 1.111 pessoas na plataforma, no grande recorde nosso, né? E a todo o pessoal de apoio, intérprete de Libra, pessoal lá da informática, Biogara, Zé, Maria Clara, obrigado. E fica lembrando aqui que a cada 2 meses, a palestra bimensal, a próxima deve ser no dia 25 de abril, porque geralmente é na última quinta-feira do mês, né? O tema vai ser ainda divulgado e esperamos ver aqui todo mundo que estava hoje e mais gente ainda, né? Um bom dia de trabalho para todos vocês. Todos. Um abraço. Até logo. Parabéns, papai.